Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui no canal eu sempre trago palavras que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar com outras pessoas. E nesse vídeo eu quero falar sobre um tema, um assunto que eu estava ouvindo em outro vídeo e que passou a fazer muito sentido para mim, que é sobre o silêncio. Muitas vezes nós esperamos ouvir a voz de Deus, ouvir Deus nos falando através de uma leitura, através de um devocional que a gente esteja fazendo, ou através de um vídeo que nós estamos ouvindo, vendo. E a gente esquece que Deus também fala conosco através do silêncio. E nesse vídeo falava exatamente sobre isso. Falava como Deus pode falar ao silêncio. E nesse vídeo, a pessoa que estava ali falando, ela contou uma experiência dela em sentir a presença de Deus num momento de silêncio ali na casa dela. E realmente isso fez sentido ao meu coração. E enquanto eu ouvia o relato dessa pessoa, Deus falou ao meu coração que muitas vezes eu estou buscando, estou procurando ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para mim, através de alguma mensagem, através de alguma leitura que eu estou fazendo, mas não estou parando para realmente ouvir o que Deus tem para me falar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a importância da gente parar em alguns momentos para realmente ouvir o que Deus quer, ouvir o que Deus tem para nós. Nós muitas vezes acabamos na correria do dia, não parando um momento para apreciar ali o silêncio, para realmente abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração, para ouvir o que Deus tem para nos falar. E antes de abrir a câmera para gravar esse vídeo aqui, eu parei alguns minutos para observar, para ficar em silêncio, observando a chuva. Aqui na minha cidade hoje está bem chuvoso, então desde que amanheceu o dia, a chuva está acontecendo e eu parei alguns instantes mesmo para observar, para ouvir o barulho da chuva, para observar o silêncio, observar a calmaria que se acontece. E nesses momentos que eu parei, Deus foi falando algumas coisas também comigo. Deus foi falando ao meu coração, trazendo alguns temas para eu trazer aqui para outros vídeos também. E eu realmente entendi a importância do silêncio. Entendi que Deus está me pedindo para parar alguns momentos também e ficar apenas no silêncio, observando e esperando Ele falar comigo, falar ao meu coração o que Ele tem para me dizer. E em relação a isso, eu lembrei de um texto muito conhecido na Bíblia, que está em Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo de todas as coisas. Então, nessa passagem, fala que há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, tempo de morrer, tempo de nascer. Fala sobre todos os tempos ali, sobre que tudo há um tempo. Para tudo na nossa vida há um tempo, para tudo há um propósito. E também fala sobre há um tempo de se calar e um tempo de falar. Então, que a gente venha refletir um pouco mais, entender um pouco mais quando é o momento de nos calarmos. Às vezes nós estamos pedindo a Deus, buscando de Deus uma resposta, mas a gente está o tempo inteiro só falando, o tempo inteiro só procurando essa resposta, ao invés de nos calarmos para ouvir o que realmente Deus tem para nos falar. Então, pare aí um pouco e analise se você tem feito isso, se você tem parado alguns instantes do seu dia, parado alguns minutos aí da sua semana, algum tempo mesmo, tirado um tempo para você refletir no silêncio, para você apenas abrir os seus ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo tem, o que Deus tem para falar com você. Eu confesso que eu não tenho feito tanto isso. Eu realmente tenho buscado de Deus algumas respostas, buscado de Deus algumas coisas, e eu não tenho tirado esse tempo para simplesmente ouvir mesmo o que o Espírito Santo tem para me falar. Muitas vezes eu fico o tempo inteiro perguntando, mas Deus, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer nesse momento, nessa situação? E não dou tempo para Deus realmente me falar. Eu não paro para ouvir o que Ele tem para me falar. Então, quando eu comecei a ouvir esse vídeo que eu falei, que eu citei aqui no início, eu percebi que eu estava precisando tirar esse tempo de silêncio para realmente entender e compreender um pouco mais o que Deus estava falando comigo. E eu te convido também a fazer isso. Se você está precisando de alguma resposta de Deus, ou se você está passando por algum momento difícil na sua vida, te convido a experimentar o silêncio, a tirar alguns momentos, alguns minutos do seu dia para você parar e ficar aguardando a voz do Espírito Santo, para você ficar em silêncio, apenas esperando o que Deus tem para te falar. Esse vídeo ele é um pouco mais curto, é apenas uma reflexão mesmo sobre esse tema e é um convite mesmo para você
Analisar aí se você tem feito isso ou não e também a começar a fazer, a tirar alguns minutos do seu dia para você ouvir a voz de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e também a deixar o seu like, o seu comentário, para que esse vídeo chegue a mais pessoas também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.